a gente vai fazer uma entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, mais conhecido como Tio Biscoito! Oi pra vocês, tudo Gente, bom? e eu vou começar com as perguntas, depois a Gi, nem depois a deixa dar o Alice. oi, Pode dar. hein? Oi, Alicinha, oi Gigi, oi Ô, Isabela. gente, ele é famoso, mas pra gente ele não é famoso. Hein? Mas nem deixa eu falar. Muito legal eu estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, vamos fazer uma entrevista sobre o que nós vamos falar. Vacinação. Eu só queria falar com o pessoal, a gente não contratou ele, tá, gente? A gente não tá Mentira, mentira. Ah, gente, esse é o Tio Biscoito, Tio Juarez. Na verdade, o nome dele não é Tio Juarez, o nome dele é Juarez Cunha. Aí a gente vai começar com as perguntas. Então, vamos lá? Gente, vamos começar com a pergunta. Por que as pessoas têm tanto medo de se vacinar? As pessoas têm medo de se vacinar para a vacina Covid porque é uma vacina nova ainda. Então elas ficam com muito receio de que possa ser uma vacina com pouco estudo e que tenha sido desenvolvida muito rápida, mas não é. Ela foi desenvolvida dentro dos prazos e ela é segura e ela protege as pessoas. Então, do que as vacinas são feitas? As vacinas são feitas dos bichinhos lá, que são os vírus ou as bactérias, que vão fazer com que o nosso organismo crie um exército de defesa que são os chamados anticorpos. Daí quando a gente tem contato com aquele bichinho natural, a gente já tem as defesas prontas e o organismo se defende. Por que os idosos são mais vulneráveis ao coronavírus? Os idosos têm uma facilidade de ter a doença de forma mais grave, né? E daí então, pela idade, eles são considerados mais vulneráveis. Tem algumas doenças que as crianças são mais vulneráveis. O coronavírus não é uma doença que as crianças são tão vulneráveis. Os idosos são muito mais. A pessoa consegue pegar o coronavírus só falando com as pessoas? Com pessoas contaminadas? Então, como é que é a transmissão do coronavírus? A transmissão é pela respiração, então é pelo ar. Então, a pessoa que está com coronavírus, quando ela fala, quando ela espirra ou quando ela tosse, o vírus se espalha. Por isso que é importante ter máscara. Porque se a gente está de máscara, isso impede que a gente respire esse vírus e impede que a gente se contamine. E outra pergunta, antes de Isabela fazer. Tipo assim, eu e tu estamos conversando e eu estou sem máscara. É mais difícil de mim pegar Covid ou tu? Se eu estou de máscara, eu vou estar protegido, né? Se tu está sem máscara, tu está desprotegido. Então, o ideal é que todo mundo utilize máscara e mesmo assim a distância entre as pessoas seja uma distância de mais ou menos 1,5 m a 2 metros, que daí é muito mais difícil uma pessoa passar o coronavírus para outra. Eu acho que é parecida com a pergunta que a Alice falou. Se tem, tipo, um grupo de umas 5 pessoas, todas estão de máscara e uma está com Covid. Todas podem ter pode ser possível todas pegarem a Covid? Então, sim, a pessoa que está com a Covid, se ela tiver de máscara, a máscara vai impedir que ela passe Covid para os outros. E principalmente os outros estando de máscara também eles vão se proteger. Então, por isso que a importância da máscara não é só uma proteção da pessoa. Tu te protege e protege os outros. Sim, mas tem como, se as pessoas estiverem mais juntas, tem como pegar? Sim, daí diz que assim, a aglomeração das pessoas, e principalmente se elas não utilizarem máscara, daí tem como pegar. Mesmo com a máscara tu pode pegar, mas fica muito mais difícil pegar com a máscara. Agora, sem máscara e aglomerados, aí é um prato feito para o vírus se espalhar para todo mundo. Entendi. Faz uma pergunta. Não é que tu disse que a gente tem que ficar no mínimo de 1 m a 2 metros, né? Assim, de distância, que é o pedido. Só que, olha, se a gente tá, por exemplo, longe da pessoa que tá fumando, como é que a gente sente o cheiro do cigarro de longe? Não é como se a gente aspirasse o ar. Não, o ar. O ar daquela pessoa?
é que assim, o cheiro do cigarro ele se espalha com mais facilidade e tu sente o cheiro, né? O vírus, tu não consegue enxergar ele. Então isso é uma coisa que é difícil para a gente cuidar. Porque como tu não enxerga, tu nem sabe que tu está tendo contato com aquilo e tu vai ficar infectado, né? Mas no cheiro do cigarro que vem que a pessoa tá fumando, não vem junto se ela tá contaminada o vírus dela? Não, é que daí são duas coisas, né? Se a pessoa está fumando, primeiro que daí, em geral, a pessoa, se ela está com o vírus, se ela está infectada e ela está fumando e está perto de outras pessoas, quando ela fuma, quando ela bota o ar para fora, com o ar para fora vai ter o vírus. Daí, mas não é porque que ela é fumante que vai aumentar a possibilidade de ter o vírus, mas sim pela respiração. E como ela vai fumar sem máscara, daí a chance aumenta mais ainda, né? Entendi. Gente, o nome dele é Juarez Cunha, antes que a gente esqueça. Prazer, viu? Prazer, Agora é Juarez. minha vez. Diga isso. Por que as crianças são as últimas a se Da vacinar? fila. Eles não sabem. Então essa vacina não foi liberada para crianças, é só para 18 anos em diante. Tá? Porque essas vacinas não foram estudadas em crianças, porque as crianças são as que menos adoecem. Então por isso que o grupo principal para a gente proteger são aquelas pessoas que adoecem mais e que têm mais risco de ter os casos graves. Né? Tá. Quando é que tu acha que todas as pessoas vão poder se vacinar? Bem, primeiro tem um grupo chamado prioritário. O que significa prioritário? São as pessoas que sofrem mais com a doença. São os profissionais de saúde e os idosos, depois vai ter outros grupos. Só que isso tudo aí são 77 milhões de pessoas. Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Vocês sabem? Não. 210 milhões. Então tem um monte de gente para a gente poder depois ampliar a vacinação. De qualquer forma, a pessoa vai ter que ser acima de 18 anos. Então a gente tem em torno de umas 150 milhões de pessoas que poderiam ser vacinadas. Eu acho que o Ministério vai vacinar todo mundo. Agora eu tenho uma pergunta. Tipo assim, eu tomei a Coronavac, só a primeira dose. E daí, tipo assim, eu vou e tomo a segunda dose da Oxford. O que acontece? Tá. Primeiro, assim, a recomendação é que a gente faça a vacina do mesmo laboratório, na primeira e na segunda dose. Tá? Por que a gente diz? Porque os estudos foram feitos assim. Então, a gente não vai poder dizer que esse jeito que tu fez é um jeito que vai funcionar. Então, o certo é fazer as duas no mesmo laboratório. E eu tenho outra pergunta antes que eu me esqueça. Por que os indígenas também são os primeiros a se vacinar? Os indígenas, principalmente os indígenas... Tá. Os indígenas, principalmente os que moram na região amazônica, eles moram muito afastados e são muito isolados. Então eles têm muito pouco recurso de atendimento. E é um grupo que daí sofreu muito com a doença e morreu muito. Então é diferente, por exemplo, dos nossos indígenas aqui no estado, que eles têm recurso. Mas esses que são mais afastados da civilização, das cidades, esses têm mais perigo de adoecer de forma grave. É minha vez. Se a pessoa já tomou as duas doses da vacina e ela ainda tem chance de pegar o Covid, se ainda nem todo mundo tomou as duas doses, ela tem ainda como pegar, se ela já está imunizada, depois dos 15 dias depois da segunda dose, ela ainda tem como pegar. O bom é que elas fazem umas perguntas mais difíceis que os repórteres da televisão, né? Então, assim, a explicação também não é fácil. É que a vacina não protege da infecção, ela protege da doença. O que significa isso? Mesmo a pessoa vacinada, ela pode se infectar com aquele vírus, ela pode transmitir para outras pessoas, mas ela tem uma chance muito grande de ficar protegida da doença. Então, mesmo vacinado, vai ter que ficar continuando usando máscara, porque ela vacinada, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. É complexo para entender, mas é assim, entendeu? Eu tenho uma pergunta. Uma dose só da vacina protege?
Protege um pouco, mas não protege o que a gente acha que é o melhor. Por isso que o correto é fazer as 2 doses da vacina com o intervalo que foi feito nos estudos. Tá, mas se a pessoa tomar uma dose só, ela tem a chance de tem mais chance de ter a doença do que se ela tivesse tomado as 2 doses. Sim, porque uma dose já vai dar um pouco de proteção para Protege ela. metade das duas. Só que a gente não sabe quanto de proteção. E tem algumas vacinas que a gente até sabe. Por exemplo, assim, a vacina de Oxford, a Pfizer e a Moderna, são outras vacinas que a gente não tem aqui no Brasil, elas dão uma proteção melhor na primeira dose. A Coronavac a gente não sabe isso. Então, por isso que tem que fazer o esquema completo das 2 doses para a gente ter o melhor da proteção. Entendi. Tu vai te vacinar? Com certeza, só estou esperando a hora que me chamarem, né? Porque eu sou profissional da saúde, mas eu não atendo diretamente as pessoas com Covid. Essas pessoas que atendem com Covid que têm que ser vacinadas primeiro, os meus colegas que atendem, né? Mas em algum momento ela vai estar aberta para os outros profissionais de saúde, daí eu vou fazer. Tu vacina as pessoas. Tu vacina as pessoas com. Contra a Covid? Se eu vacino? É. Não, por enquanto a vacina não tem nas clínicas particulares, só tem na rede pública, e daí na rede pública, eu também trabalho na rede pública, daí tem nos postos de saúde. Em algum momento talvez venha a ter nas clínicas particulares, mas por enquanto a gente não tem ainda. Posso fazer outra pergunta? As pessoas têm que ter muito estudo para saber como é que as pessoas vacinam para ver se protege um animal, daí tem que ter muito estudo para saber se protege, né? No teu cabelo. A vacina. Isso é muito importante porque assim, a ciência, quem estuda tudo isso, né, tem que saber muito para descobrir uma vacina, para fazer esses testes. Tudo isso tem que ser muito inteligente, tem que estudar muito para poder fazer tudo isso. As pessoas que se vacinaram contra a gripe, elas têm que se vacinar contra o corona? Sim, então, tanto a gripe quanto o corona são muito parecidos. O quadro é muito parecido que as pessoas têm, né? Porque é um quadro tipo um resfriado, uma gripe, uma coisa assim, então são muito parecidos. Para a gripe a gente tem vacina e é uma vacina que pode ser feita em todas as idades. Vocês fazem a vacina da gripe? Sim. E daí, dói muito? Como é que é? Não. É? Não dói, na verdade, só depois fica dentro do braço. Mas isso é normal das vacinas. Então, das vacinas Covid também é esperado que aconteça isso. E a vacina da gripe protege de forma bastante eficaz, né, para a gripe, e a Covid vai proteger para a Covid. E eu posso perguntar para vocês se vocês sabem quais as vacinas que vocês já fizeram, lembram qual foi a última que vocês fizeram? Eu fiz uma pesquisa para a escola, eu só me lembro da gripe A, da gripe B, eu acho. Da gripe C. É do H... Não é do H. Não, HPV ainda não. H1N1. Lembra aquela da meningite que a gente fez? Qual a gente fez do sarampo? Meningite, Poliomielite. sarampo vocês fizeram 2 doses, só que quando eram pequenos, A né? Era poliomielite. com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Poliomielite? Poliomielite, vocês já fizeram várias doses, Tem uma 5 doses. propagandinha da poliomielite que tem que vacinar. Como é que é? Tem uma propaganda de uma música. Sim, a poliomielite é para crianças até 5 anos, mas vocês já fizeram isso quando eram pequenos, né? Tem um monte de vacina que vocês fizeram. É que vocês não lembram que a maioria das vacinas da criança a gente faz quando é criança pequena. E vocês já estão agora numa fase que são poucas as vacinas que a gente faz. Mas é importante, né, ter todas as vacinas que são recomendadas para a idade. Né? Vocês têm carteirinha de vacinação? Sim. Tem que cuidar essa carteirinha, porque isso tem que cuidar pro resto da vida, né? E aí está tudo marcado que vocês fizeram. E vocês fizeram todas as vacinas que as crianças devem Tô fazer. louca pra que esteja escrito
escrito vacina contra o coronavírus. Quando a vacina do coronavírus for liberada para crianças e adolescentes, daí vocês vão poder fazer, por enquanto ainda não. Então, gente, olha, então, se vacinem Tem uma pergunta, mais uma Outra? pergunta? Qual é a pergunta? Quando forem as crianças e os adolescentes a se vacinar, vão ser os primeiros quem? Os adolescentes ou as crianças? É que tudo vai depender da quantidade de vacina que a gente vai ter, né? Porque agora, no começo da campanha, tem pouca vacina. Por isso que a gente não está conseguindo também progredir aí na campanha. Então, quando tiver as vacinas disponíveis, se tiver bastante vacina disponível e elas estiverem liberadas para criança e adolescente, vão ser todos. Se tiver só liberado para adolescente, porque agora a gente tem 18 anos em diante, pode ser que daí vá para 12 anos em diante, depois progressivamente. Então vai depender dos estudos, mostrarem que idade que a gente pode fazer e também ter vacina, né? Porque vai faltar vacina em todo mundo, porque é muita gente para vacinar, né? Sim. Então, gente, essa foi a entrevista, mas antes eu quero falar uma coisinha. Gente, a gente se vacina todo ano contra a gripe, não dói se vacinar, às vezes dá um piquezinho assim, tipo uma piquezinha. Mas se vacinem é faz bem, muito né? importante, Gente, é muito importante, não se preocupem. E usem Isso máscara. só vai proteger vocês e usem máscara. E fiquem em casa. E usem álcool gel. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!